Quando você observa o mundo ao seu redor, percebe como muitos seguem em frente, mesmo estando profundamente cansados. Por dentro, há um esgotamento que não se resolve com uma noite de sono, nem com pausas ocasionais. Ele se acumula em pensamentos não ditos, em expectativas não correspondidas, impressões silenciosas. Diga-me, você já notou como nesses momentos palavras antigas parecem tocar lugares novos? Dentro de você, há passagens das Escrituras que, relidas hoje, são diferentes, não porque mudaram, mas porque o coração de quem lê já não é o mesmo. Observe isso comigo. Veja como as pessoas falam de ansiedade, sobrecarga emocional, de uma sensação constante de estar ficando para trás. Compare isso com a inquietação que muitos carregam, sem nomear. Quando você abre a Bíblia nesse cenário, algo sutil acontece. Poucos percebem este detalhe. As Escrituras não se apressam para responder às urgências do mundo, mas ensinam o coração a enxergar com mais clareza. E talvez seja por isso que elas incomodam e consolam. Ao mesmo tempo, agora, abra sua Bíblia comigo no Evangelho segundo Mateus, capítulo 11, versículo 28. Leia devagar. Permita que cada palavra encontre espaço dentro de você. Vinde a mim, todos os que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Observe o tom desse convite. Não há cobrança, não há exigência, apenas o reconhecimento de um cansaço que já existia. Antes mesmo de você aprender a explicá-lo, leia novamente se puder. Note como essas palavras não tentam definir o motivo do seu peso. Elas apenas reconhecem que ele existe. Quando você compara isso com o mundo atual, onde o cansaço é tratado como fraqueza e a sobrecarga como virtude, algo começa a se revelar. Existe um ponto aqui que quase ninguém comenta. Quando o esgotamento se torna normal, o descanso passa a parecer um luxo ou até uma culpa. Volte seus olhos para esse versículo mais uma vez. Veja como não se fala de desempenho nem de merecimento. Fala-se de aproximação. Em um tempo em que muitos se sentem emocionalmente distantes uns dos outros, essas palavras soam como um lembrete silencioso de que o alívio não começa fora, mas no lugar onde você escolhe repousar o coração. Diga-me com sinceridade interior, o que em você está cansado hoje? Não tente responder rapidamente, apenas observe. Às vezes, o primeiro passo não é entender o mundo, mas reconhecer o próprio peso. Talvez seja por isso que, em um mundo emocionalmente exausto, certas palavras da Bíblia não soam antigas. Soam próximas, quase como se tivessem sido escritas para este exato momento. Permaneça com essa reflexão. Não como uma resposta pronta, mas como uma luz suave que acompanha seus pensamentos, sem pressionar, sem exigir, apenas convidando você a perceber quando você continua observando o mundo ao seu redor. Percebe como muitos aprenderam a esconder o próprio cansaço. Sorrisos se tornaram respostas automáticas e frases curtas substituíram conversas profundas. Há um hábito silencioso de seguir adiante. Mesmo quando algo por dentro pede pausa, pergunto-lhe: quando foi que o silêncio interior passou a causar desconforto? Existe algo aqui que merece ser olhado com mais cuidado. Caminhe comigo por mais um trecho das Escrituras. Volte sua atenção agora para o livro dos Salmos. Abra no Salmo 42, versículo 5. Leia comigo sem pressa. Porque estás abatida, ó minha alma, e porque te perturbas dentro de mim? Observe essa pergunta. Ela não vem acompanhada de censura, mas de consciência. Poucos percebem isso quando leem este salmo. Antes de buscar respostas, o texto convida a reconhecer o estado da própria alma. Compare essa pergunta com o modo como o mundo atual lida com a tristeza e o abatimento. Muitas vezes, tudo precisa ser rapidamente resolvido, explicado ou disfarçado. Mas aqui a Escritura faz algo diferente. Ela para, ela pergunta, e ao perguntar, cria espaço. Talvez seja por isso que essas palavras só então atuais, em um tempo que evita olhar para dentro. Leia o versículo mais uma vez. Note como o salmista fala consigo mesmo. Há um diálogo interior acontecendo. Em um mundo cheio de vozes externas,
opiniões, cobranças, expectativas. Quantos ainda conversam honestamente com a própria alma? Observe este detalhe comigo. Quando você não escuta o que acontece dentro, acaba sendo conduzido apenas pelo que acontece fora. Agora leve essa reflexão para os dias de hoje. Veja quantas pessoas se sentem perdidas, mesmo estando constantemente informadas. Quantos sabem o que acontece no mundo, mas não conseguem nomear o que acontece no próprio coração? As Escrituras não ignoram essa confusão. Elas a atravessam com perguntas que continuam ecoando através dos séculos. Permaneça nesse salmo por um instante. Repare que, após a pergunta, surge uma lembrança de esperança, não como negação da dor, mas como direção. Isso nos ensina algo sutil. Reconhecer o abatimento não nos afasta da fé. Pode ser o começo de uma fé mais honesta, mais consciente, mais enraizada. Diga-me em silêncio. Você tem permitido que sua alma fale, ou apenas tem pedido que ela se cale para que tudo continue funcionando? Existe um ponto aqui que transforma a leitura bíblica em espelho. Não para acusar, mas para revelar. E talvez seja exatamente por isso que, em um mundo emocionalmente cansado, essas palavras antigas continuam encontrando espaço dentro de quem se dispõe a ouvir. Fique com essa observação enquanto o dia segue. Às vezes, a resposta não vem como alívio imediato, mas como clareza suave, aquela que não resolve tudo, mas ajuda você a caminhar com mais verdade. E há algo mais que quase ninguém percebe quando lê as Escrituras. Em tempos de cansaço emocional, nem todo peso vem do que acontece fora. Muitos fardos nascem daquilo que você espera de si mesmo. Observe comigo. O mundo ensina a construir uma imagem, a sustentar uma versão aceitável, a não demonstrar fragilidade e, pouco a pouco, o coração vai se afastando da verdade para preservar a aparência. Quando isso acontece, o cansaço deixa de ser apenas emocional. Ele se torna espiritual. Volte seus olhos agora para outra passagem. Abra sua Bíblia no Evangelho segundo João, capítulo 6, versículo 68. Leia comigo com atenção. Senhor, para quem iremos nós? Tu tens as palavras da vida eterna. Observe o contexto dessa frase. Muitos haviam se afastado, confusos, cansados, incapazes de compreender tudo. E ainda assim, essa pergunta surge, não como certeza absoluta, mas como reconhecimento de limite. Poucos notam isso. Fé aqui não nasce da clareza total, mas da honestidade diante da própria incapacidade. Compare isso com os dias de hoje. Quantos se sentem exaustos por tentar ter todas as respostas? Quantos carregam o peso de parecer fortes, resolvidos, sempre certos? Existe um detalhe silencioso neste versículo. Ele não diz, eu entendo tudo, mas não sei para onde ir. Às vezes, o descanso começa quando você admite que não precisa sustentar tudo sozinho. Leia novamente. Perceba como essa pergunta não elimina as dúvidas, mas redefine o lugar onde elas repousam. Em um mundo que cobra desempenho até da fé, as Escrituras lembram que permanecer também pode ser um ato de confiança, não uma permanência cega, mas consciente, não por obrigação, mas por reconhecimento. Observe sua própria caminhada. Quantas vezes você continuou seguindo apenas por hábito? Quantas vezes pensou em se afastar, não por falta de fé, mas por cansaço acumulado? As palavras bíblicas não ignoram isso. Elas atravessam essa tensão com uma sinceridade que muitos evitam. Existe um ponto aqui que transforma a leitura. Deus não se assusta com o seu cansaço, nem se distancia das suas perguntas. Permita-se ficar alguns instantes com essa ideia. Talvez o alívio não venha ao eliminar todas as dúvidas, mas ao colocá-las no lugar certo. Quando você aceita seus limites, algo dentro de você começa a respirar novamente. E talvez seja por isso que, em tempos de esgotamento emocional, certas palavras da Bíblia não oferecem respostas prontas, mas um lugar seguro para repousar o coração. Guarde essa reflexão com você. Nem toda jornada precisa ser acelerada. Algumas precisam apenas ser verdadeiras. Existe ainda um aspecto delicado que merece sua atenção. Nem sempre o cansaço vem de perguntas sem resposta.
ou de pesos visíveis. Às vezes, ele nasce da sensação de estar sempre devendo algo. Ao mundo, aos outros, a si mesmo. Observe comigo como muitos vivem com a impressão constante de que nunca é suficiente, mesmo quando fazem o que podem. Sentem que falharam em algo invisível. Esse tipo de desgaste não grita. Ele se acumula em silêncio. Abra agora sua Bíblia comigo. No livro do profeta Isaías, capítulo 30, versículo 15. Leia com calma estas palavras. Na tranquilidade e na confiança estaria a vossa força. Pare um instante aí. Observe o contraste. Não se fala de velocidade, nem de produtividade, nem de controle absoluto. Fala-se de quietude. Poucos percebem o quanto essa frase soa estranha em um mundo que associa força ao movimento constante. Leia novamente, sem tentar aplicar imediatamente. Apenas observe quando você compara esse convite à tranquilidade com a inquietação dos dias atuais. Notificações incessantes, urgências fabricadas, expectativas acumuladas. Algo começa a se alinhar dentro de você. Talvez parte do cansaço venha de lutar contra o próprio ritmo da alma. Há um detalhe sutil aqui. A Escritura não condena o esforço, mas questiona o lugar de onde ele nasce. Quando tudo em você é movido pelo medo de falhar ou de ficar para trás, até o bem-intencionado se torna pesado. Existe um ponto aqui que quase ninguém comenta. Descanso não é ausência de ação. É a presença de confiança. Observe sua própria vida por um momento. Quantas decisões foram tomadas sem escuta interior? Quantos sims dados por obrigação? As palavras do profeta atravessam o tempo para lembrar que força verdadeira não se constrói apenas fazendo mais, mas permanecendo enraizado. Quando isso se perde, o coração se cansa, mesmo em meio a conquistas. Permaneça com esse versículo em mente. Não como regra, mas como direção. Talvez você não precise reorganizar toda a sua vida agora. Talvez precise apenas reconhecer onde a inquietação tem falado mais alto que a confiança. Esse reconhecimento por si só já é um começo. E enquanto você segue refletindo, perceba, em um mundo emocionalmente exausto, a Bíblia não grita por mudanças imediatas. Ela sussurra verdades antigas que, quando ouvidas com atenção, começam a restaurar o fôlego interior. Há algo que se revela quando você percorre esse caminho com atenção. O cansaço emocional não é apenas um sinal de excesso, mas muitas vezes um convite à escuta depois. De observar o peso, a inquietação, as perguntas e a necessidade de confiança. Resta um ponto essencial, onde você tem buscado o sentido quando tudo parece demais. Essa pergunta não exige resposta imediata. Ela apenas abre espaço. Volte seus olhos comigo para uma última passagem. Abra sua Bíblia no Evangelho, segundo Lucas, capítulo 10, versículo 42. Leia com calma estas palavras. Uma só coisa é necessária. Observe como essa frase surge em meio a muitas tarefas, expectativas e comparações. Não se trata de desvalorizar o esforço, mas de lembrar o centro. Poucos percebem isso. Quando tudo parece urgente, o essencial costuma ser esquecido. Leia novamente. Note como não se especifica uma lista de exigências. Fala-se de uma coisa. Em um mundo que fragmenta a atenção e multiplica demandas, essa simplicidade quase desconcertante. Compare isso com a forma como você tem vivido. Quantas vezes sentiu cansaço? Não por fazer demais, mas por perder o foco do que realmente sustenta. Existe um ponto aqui que atravessa todo o caminho que fizemos juntos. As Escrituras não prometem uma vida sem peso, mas oferecem direção para não se perder sobre ele. Elas não apressam o coração, não o pressionam a resolver tudo agora. Elas convidam à presença, e presença, muitas vezes, é o descanso que você procura. Sem saber, permita-se ficar alguns instantes com essa ideia. Talvez o mundo continue barulhento. Talvez as responsabilidades permaneçam. Mas algo muda. Quando você aprende a reconhecer o que é essencial em meio ao excesso, esse discernimento não elimina o cansaço de imediato, mas o torna mais compreensível, mais humano, mais habitável. Se essas palavras tocaram algo dentro de você, reflita sobre isso e, se desejar,
Compartilhe nos comentários o que tem pesado mais no seu coração ultimamente. Às vezes, dar nome ao cansaço já é um primeiro passo em direção ao alívio. E enquanto você segue seu caminho, leve consigo essa observação silenciosa. Em um mundo emocionalmente cansado, certas palavras da Bíblia continuam soando diferentes, porque não tentam dominar o tempo. Apenas ensinam o coração a permanecer